Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais uma aula de física. Desta vez vamos falar sobre calorimetria. Fique comigo até o final da aula, porque nós vamos dar uma passada por toda a teoria e não apenas isso, vamos fazer algumas questões, aquelas questões top, a partir das quais você, no final da aula, vai falar assim: puxa vida, finalmente entendi esta matéria, tá certo? Se você não se inscreveu no meu canal, não deixe de se inscrever, curta, comente, tá certo? Para que acione o sininho também, para que você possa receber de primeira mão essas novidades e não perca aulas como esta, tá certo? Meu canal é para falar de física, de vestibular, basicamente, em geral, né? Enem, vestibulares, falar sobre inteligência emocional, estratégias de estudo, falar sobre física, novidades dos vestibulares, entrevistas com os alunos com meus alunos que já passaram no vestibular, e também meu canal é para falar sobre projeto de vida, quais os caminhos que você deve seguir para encontrar a carreira, aquela carreira que você vai adorar tanto estudar quanto atuar no dia a dia. Vamos para a aula então? Minutinho só, deixa eu só compartilhar o material com vocês. Ah, tá aqui, ó. Então vamos lá, dá uma passadinha na teoria. É sempre bom dar uma revisada nos conceitos principais. Então tá lá, calorimetria. Então, por enquanto, nós não estamos vendo a parte de mudança de estado, tá certo? Então, por enquanto, na nossa matéria é assim: eu forneço calor para um corpo, certo? A sua temperatura vai aumentar. Se eu retirar calor desse corpo, a sua temperatura vai diminuir. Então, primeiro detalhezinho aqui, deixa eu fazer aqui um desenho, né? Tá aqui a fonte térmica, né? Vamos pensar assim: o aquecedor fornecendo calor para esse corpo, tá? Então vamos colocar aqui, que para a gente é o calor. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a potência, né? A potência dessa fonte térmica. Então, veja, por definição, potência é a quantidade de calor fornecida num certo tempo por essa fonte térmica, tá certo? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Está aqui, ó, tá? Fornecendo que para a gente é o calor, tá certo? Daí eu vou fazer um pequeno comentário aqui, preste atenção, por gentileza, para a gente falar um pouquinho sobre as unidades, tá? Sobre as unidades, que nesta formulinha é importante você se ater para esse detalhe, quer ver? Então deixa eu colocar aqui, ó. Vamos pensar nas unidades do calor, do tempo e da potência, tá certo? Então pense comigo, ó, se o calor for dado, por exemplo, em calorias e o tempo em minutos, a potência vai ser dada em calorias por minuto. Professor, Tiago, mas isso não é óbvio. Não, então é óbvio, né? Porque se o tempo é calor, calorias, né? Isso, calor é dado em calorias, o tempo em minutos, é lógico que a potência será calorias por minuto. Se o calor for dado em calorias e o tempo em segundos, a potência, é lógico, vai ser dada em calorias por segundo. Professor, isso é muito simples. Não, então, é muito simplesinho? Eu acredito que sim. Mas gostaríamos, por que eu estou fazendo essa tabelinha? Para chamar a atenção de vocês, porque se o calor for dado em J, que são os joules, e o tempo for dado em segundos, que é o sistema internacional, a potência vai ser dada em watts, tá certo? A potência vai ser dada em watts. Ou joules por segundo, né? Tá? Vamos até colocar assim, ó, tá? A potência primeiro assim, ó, joules por segundo, que é a mesma coisa que watts. Professor Tiago, eu sou obrigado a saber? Eu sou obrigado a saber que joule por segundo é a mesma coisa que watts? Tem que saber, tá? Tem que saber, que é o sistema internacional. Deixa eu até colocar aqui lado aqui, ó. Sistema internacional. Mas não é que toda a questão seja no sistema internacional. Certo? Mas a gente vai ficar atento. Eu vou comentar com vocês na hora que estiver resolvendo as questõezinhas. Opa, será que ele falou de sistema internacional? Ou será que não? Certo? Não é obrigatório, mas ficaremos atentos às unidades. Vamos lá então? Veja, e se a matéria é calorimetria, nós estamos querendo fornecer calor ou retirar calor, é lógico que a gente precisa ver a formulinha do calor, né? Quanto de calor eu preciso fornecer, tá certo? Para esquentar o corpo, para aumentar a temperatura, e quanto de calor eu preciso retirar para resfriar o corpo ou diminuir a temperatura. Então, tá aqui, a gente chama isso de calor sensível, aquele calor que altera a temperatura do corpo, a gente chama de calor sensível, cuja formulinha é o famoso Q-macete. Q igual a mc delta teta. Tá certo? Então vamos colocar assim, ó, onde Q é lógico, é o calor, já falamos, não é isso? A M é a massa, a massa do corpo, o Czinho é o chamado calor específico
específico sensível, que é uma característica de cada substância, não é isso? Deixa eu até colocar aqui, ó. É uma característica da substância. Então, por exemplo, o Czinho, o calor específico sensível da água. O calor específico sensível da água é 1. É isso, 1,0 calorias por grama por grau Celsius, né? Eu não vou comentar a unidade aqui nessa formulinha, porque a unidade pode ser, né? Pode ser sistema internacional, pode ser que não. A gente vai analisar isso na própria questão, tá certo? E finalmente, né, veja, e um detalhezinho, né, o da água, não precisa saber o valor da água. Falei que o da água é um que é o padrão, né? As outras substâncias nós comparamos com a água, mas não precisa saber esse valor. Se necessário, eles vão fornecer na questão. E finalmente o delta teta, que é a variação da temperatura, que é a temperatura final, eu chamar de teta 2, menos a temperatura inicial, tá certo? A chamada variação da temperatura. Temperatura, tá certo? E vamos lá, né? Próximo tópico. Próximo tópico a gente precisa ver agora o que é capacidade térmica. Capacidade térmica, que ao contrário do calor específico sensível que é dado para a substância, capacidade térmica é dada para um certo corpo. Tá certo? Então, quer ver um exemplo que eu gosto de dar? Por exemplo, ferro. O ferro não é um corpo. Tá? O ferro é uma substância. Então, nós falaríamos calor específico sensível do ferro. Tá certo? Porque o ferro não é um corpo. Mas se for uma panela de ferro, se for uma panela de ferro, daí é um corpo. Então, a panela de ferro, eu vou dizer, vou falar em capacidade térmica, tá certo? Calor específico sensível do ferro, tá? Mas capacidade térmica da panela de ferro, correto? Deu para entender direitinho a diferença? Tá? Cuja formulinha é exatamente ali na formulinha do Quimacete, MC delta teta, o Czão é exatamente o MC. Tá? O produto entre a massa e o calor específico da substância pelo qual o corpo é constituído, certo? E se a gente substituir, deixa eu colocar assim, ó, né? Se a gente substituir na fórmula lá de cima, né? Onde está escrito MC, até deixa eu colocar ali colorido aqui, para chamar a sua atenção, quer ver, ó? Esse produto aqui, né? Então estamos dizendo isso aqui, ó. Tá? Esse produto MC é a chamada capacidade térmica. Tá? E se eu substituir lá na formulinha, veja, ó, vou colocar o vermelhão aqui, ó, que é a capacidade térmica. Se eu substituir na fórmula do Quimacete e isolar a capacidade térmica, nós chegamos à conclusão que a capacidade térmica é o calor pela variação da temperatura. Professor Fittella, então, mas tem duas formulinhas diferentes? Duas formulinhas diferentes. Tá? Professor Fittella, daí aquela perguntinha clássica: quando é que eu uso uma, quando é que eu uso a outra? Depende, se ele der o MC, se ele der a massa e o calor específico, a gente usa a fórmula de cima, tá certo? E se ele der o calor, se ele der o calor e a variação da temperatura, eu uso a fórmula de baixo, tá certo? Vou usar a fórmula de acordo com o que foi dado, foi fornecido pela questão, tá certo? E um detalhezinho muito importante. Preste atenção, isso aqui é uma das coisas mais importantes dessa matéria. Existem questões de vestibulares que você resolve, né? Questões do Enem aí, que você resolve, ou de provas, eventualmente no seu colégio, que você resolve só sabendo o que eu vou falar agora. Veja, a substância que tem alto calor específico sensível, certo? Ou o corpo que tem alta capacidade térmica, né? Então, vou dar um exemplo, por exemplo, a água. A água tem um alto calor específico sensível. Então, ela demora para esquentar e demora para esfriar. Tá? Eu preciso fornecer muito calor para ele poder para aumentar a sua temperatura e eu preciso retirar muito calor para baixar a sua temperatura. Então, guarde isso na sua cabeça. Tem questão que você mata, resolve só com esta informação, certo? Vou lembrar de novo, ó, a água, né? Até lembre da água. A água tem um alto calor específico, que é 1, né? Não vou anotar aí porque não precisa decorar, mas o valor de 1 é alto. 1 caloria por grama por processo é um valor alto. Então a água precisa fornecer muito calor para esquentar, isso, para aquecer a água e retirar muito calor para resfriar. Então a água, a gente fala assim, né, vulgarmente, demora para esquentar, demora para esfriar. A mesma coisa, um corpo de alta capacidade térmica. Eu preciso fornecer muito calor para esquentar esse corpo e retirar muito calor para resfriar. Então o corpo ele demora para esquentar e demora para resfriar. E ao contrário, é óbvio, né? A substância que tem um baixo calor específico, ela esquenta rápido e esfria rápido. Então, um corpo que tem baixa capacidade térmica, esquenta rápido e resfria rapidamente também, certo? Então, vou até dar um exemplo que eu acho interessante, né? Por exemplo, assim, dias secos.
Por exemplo, assim, tem dias, né? Então, por exemplo, por exemplo, que eu adoro dar, né? O planeta Terra tem muita água, né? Na superfície, 3/4 do nosso planeta é água. Então, durante o dia bate sol, e como o calor específico da água é alto, demora para esquentar o planeta, demora para resfriar. À noite, quando o sol se põe, demora para resfriar. E isso é bom porque ajuda a controlar um pouquinho mais a temperatura do planeta, não tem grandes variações. Mas mesmo no planeta Terra, né, você encontra regiões, por exemplo, o deserto do Saara, é isso, tem baixa umidade. Então, durante o dia esquenta bastante e à noite esfria, professor Tchela. Você vai dizer que no deserto do Saara à noite faz frio? Pode fazer frio, sim. Tá? A temperatura pode cair abaixo de zero. Não precisa nem muito longe do deserto. Você vê numa cidade, né? Então, na cidade que você mora, por exemplo, você já deve ter visto que alguns dias, né, a umidade, se fala no jornal, a umidade relativa do ar está baixa. E daí, nesse dia, mesmo na nossa cidade, durante o dia pode fazer mais calor e à noite faz frio. Eu falo, puxa vida, durante o dia estava quente e agora será que chegou a onda de frio? Não, às vezes não chegou nada, é simplesmente o ar, a umidade relativa do ar está baixa, não é isso? E como a água, né? Eu falei que tem um calor específico alto e ajuda a regular a temperatura, com baixa umidade, a temperatura durante o dia sobe bastante, mas à noite esfria bastante também. Certo? Então a água é um ótimo regulador de temperatura, tá certo? Então essa é a teoria dessa aulinha, então vamos para as questões, tá? Aquelas questões, eu falei, fica comigo até o final da aula, porque no final você vai ver, puxa vida, finalmente consegui entender essa matéria. Vamos lá então? Vamos treinar isso aí, vamos pôr em prática. Então tá aqui, ó. Primeiro exercício. Tá? Exercício 1. Hábitos que fazem diferença. É uma questãozinha da Unifeb, né? Em uma residência, um banho de chuveiro de 15 minutos gasta 45 litros de água. Porém, se a pessoa fechar o registro e ao se ensaboar, chamado banho econômico, que é o que vai nos interessar nesta questão, né? Você vai ver aí. Que é o que vai nos interessar nesta questão. O banho econômico, o tempo do chuveiro ligado cai para 5 minutos. 5 minutos até não vai importar para a gente nessa questão, mas cai para o consumo para 15 litros, isso vai nos importar. Tá? Isso é muito importante para a gente, porque 15 litros de água consumida nesse banho econômico equivale a uma massa de 15 quilogramas. Professor Futiel, eu sou obrigado a saber que 15 litros de água tem 15 quilogramas? É porque a densidade da água é 1, mas ele dá lá embaixo, viu? Daqui a pouquinho eu vou ler, ó. Ele fornece lá embaixo, mas seria bom a gente saber, né? 15 quilogramas. Tá? O professor já deixa em quilogramas e unidade. Calma, vamos ver, né? Vamos ver o resto da questão, o que ele nos traz aí. Olha lá, com base no texto acima e considerando que o calor específico sensível e a massa específica, a densidade, né, da água, são respectivamente, tá aqui, ó. Tá o Czinho, né? O Czinho da água tá aqui, ó. Que eu falei que não precisava decorar. Falei, ó, se necessário, eles vão fornecer, está aqui, ó. Tá? Então vou anotar aqui, ó, dados da questão. Tá certo? A massa eu já anotei ali que são 15 quilogramas. Olha que interessante, né? Ó, o Czinho da água, o calor específico, que é o que vai entrar na fórmula do quimacete, está aqui, ó, em 1 caloria por grama por grau Celsius. Veja, se o Czinho, isso que eu gostaria de chamar a sua atenção, preste muita atenção nisso. Porque se o Czinho da água está caloria por grama, eu vou passar a massa para gramas. Tá certo? Então, 15 quilogramas, quilo é 1.000, né? Quilo é 1.000. Então, quilogramas são 1.000 gramas. Então, 15 mil gramas de massa, tá certo? E que a variação da temperatura está aqui, ó. Tá? A variação da temperatura, o delta θ da água vale a 15 graus Celsius, tá certo? Pergunta da questão lá, qual a quantidade de energia ou calor, né? Vamos pensar assim, ó. A perguntinha é o calor. Qual a quantidade de energia ou calor em quilocalorias que é utilizada para o aquecimento da água no banho econômico? Foi o que eu falei, tá? O banho lá, o banho, vamos dizer assim, que o cara está esbanjando água, né? De 45 litros por água não vai interessar nessa questãozinha. Então veja, né? Que nós vamos fazer? Usar direto a formulinha do quimacete, certo? Então tá aqui, ó. Tá? Então resolução da questão tá aqui. Para calcular o calor, eu vou usar direto a formulinha do quimacete, que é igual a MC delta θ. Tá? A massa vale 15.000, o Czinho da água vale 1 e o delta θ vale 15. Tá? 15 vezes 15 vai dar 225, né? 225 mil calorias. Tá? Mas como ele pede a resposta em quilo, tá aqui, ó, em quilocalorias. Tá? Isso aí equivale a 225 quilocalorias. Tá certo?
Resposta correta, letra B de bola. Vamos aí, então? Vamos para o exercício 2. Então, eu vou dar uma sugestão para você, se você está assistindo essa aula aí, se você achar que é interessante a minha dica, siga o que eu vou te falar, tá? O que eu vou fazer? Tá? Acompanhe, assista o que eu vou fazer aqui. Eu vou ler a questão, né? A gente vai pensar o que é mais importante, grifar, anotar os dados, tá? E daí eu vou falar assim, ó, então vamos resolver a questão, tá? Se eu fosse você, o que eu faria? Daria um pause no vídeo, tá? Pausa o vídeo e tenta fazer sozinho, certo? Professor, que é, mas não é melhor assistir você fazendo, eu vou aprendendo? Então, é uma boa tática. Mas melhor do que isso é você tentar fazer, tá certo? Porque você está treinando, né? Você está treinando porque você vai fazer na hora da prova no vestibular, né? Isso numa prova do Enem, certo? Se você vai ter que tomar as decisões sozinho. Então, pratique, é muito mais interessante você fazer isso. Tá certo? Parar uma paradinha. Professor, Thierry, se eu não conseguir. Daí você aperta o play e assiste o que eu vou falar. Tá? Você vai falar, ali que eu tive dúvida. Tá? Tenta usar a formulinha, tenta fazer alguma coisa aí, vê o que pode. Daí dá uma olhadinha. Se você acertou, assiste o que eu tô falando, tá? Vê direitinho se você acertou ou não. E se você errou, eventualmente, na hora você já vê, ali que eu errei. Nossa senhora, essa tática é 10 vezes melhor que qualquer outra tática. Aproveite esta condição de estar assistindo um vídeo, né? Então você já tira a dúvida na hora, inclusive. Vamos lá, então? Exercício 2. Em um aquecedor solar, o fluxo de água pela placa coletora é de 200 mililitros por hora. Professor, que era fluxo, aquecedor solar. Não, calma, pessoal, né? Eu sempre comento isso aí com meus alunos, nos meus cursos. Às vezes a questão parece que vai complicar um pouquinho, mas é só ter calma, tranquilidade, né? E a questão, você vai ver, essa questão não é complicada, não. Tá escrito assim, ó, fluxo. Mas veja, ó, professor, que eu nem sei direito o que é fluxo, mas veja, ó, olha a unidade que interessante, né? Ó, não é 200 mililitros por hora? 200 mililitros por hora, não é isso? Significa que a cada hora passam por esse coletor 200 mililitros. E olha que interessante, né? Ó, 200 mililitros. Ó, 200 mililitros. A densidade da água é 1, não é isso? Então, 200 mililitros equivale a uma massa de 200 gramas, porque a densidade da água é 1, não é isso? Ele fala que a densidade da água é 1, ó, em quilograma por litro, tá? Ou em grama por mililitro, pode ser também, né? 1 mililitro de água, não é isso? 1 mililitro de água, 1 grama. 200 mililitros, 200 gramas, tá certo? Então já tem a massa. Então esquece agora aquele fluxo de água, certo? O que interessa para mim é a massa, que vai entrar na fórmula do que macete, tá certo? São transferidos para a água, olha lá, uma quantidade de calor, tá aqui, ó. Quantidade de calor, 3,36 quilojoules. Tá? Anote que quilo é 1.000, não é isso? 1.000. Então eu vou multiplicar por 1.000. Isso vai dar 3.360 joules, porque quilo é 1.000. Quilojoules, 1.000 joules, tá certo? Multipliquei por 1.000. Por hora, olha que interessante. O fluxo de água era por hora, 200 mililitros por hora. Mas ele quer saber, ele falou que a quantidade de calor também é por hora. Então o tempo, por incrível que pareça, não vai importar nessa questão, né? Lá. Então, sendo a massa específica, ou a densidade da água igual a 1, né? E o calor específico sensível, olha, o Czinho, não é isso? Czinho da água, ó, 4,2 quilojoules por quilograma, né, por grau Celsius, admitindo que não haja perda de calor, quanto é que vale a elevação da temperatura, que eu vou chamar de delta θ. E olha que interessante o que nós vamos fazer, né? A unidade, olha lá, preste atenção, tá? Na sua prova, nos vestibulares, no Enem aí, fique atento às unidades, que é uma coisa que a gente não gosta muito, né? Eu já fui aluno também, eu tinha uma certa dificuldade, assim, um pouquinho com as unidades, falei, puxa vida, eu gosto de fazer as continhas e tal, né? Mas a unidade, pensar na unidade, mas é importante, tá? É muito importante. Eu, como professor, preciso chamar a sua atenção para esse detalhe da unidade. Então, olha a unidade, olha o que a gente vai fazer, ó. A massa está em gramas, não é isso? A massa está em gramas, o calor eu passei para joules, mas o Czinho está em quilojoule por quilograma. E olha que interessante, né? Porque quilojoule é 1.000 joules. Por quilograma, por 1.000 gramas, então sabe o que a gente pode fazer? A gente pode tirar o quilo. Ah, que é o que eu vou fazer. Então, ó, por incrível que pareça, eu posso fazer isso. Ó, eu posso cancelar, cortar os quilos, porque quilo é simplesmente 1.000. E transformar o Czinho da água, ó, em 4,2 joules. O calor está em joule, agora está compatível. Tá? A massa fica gramas, que a massa também está em gramas. Por grau Celsius está tudo bacana, não precisa mudar mais nada. Tá certo? Pergunta quanto vale a variação da temperatura. Então, veja, a questão parecia sofisticada, complicada, mas não é não.
Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular a variação da temperatura? Jogue direto na formulinha do que macete. MC delta teta. Certo? Quantidade de calor. A quantidade de calor a gente já sabe que é 3.360. Tá? A massa, 200 gramas. Tá? Já vai embora um zerinho aqui, ó. Tá? O Czinho é 4,2. Tá? E o delta T a gente calcula. Vamos lá, então? Então, deixa assim, ó. 336. Tá? Faz essa continha aqui, ó. 20 vezes 4,2. Tá? 20. Um dezinho vai para o 4,2. Dá 42 vezes 2. Dá 84. 84 delta teta. Tá? Finalmente isolo o delta teta. Tá certo? O 84 que está multiplicando vai passar dividindo. E esta continha vai dar bonito 4 graus Celsius. Tá certo? A alternativa correta, letra D de dado. Tranquilo? Vamos então para a próxima, exercício 3. Então tá lá, exercício 3. Tá, então eu vou falar de novo aquela tática lá, tá certo? Eu vou ler a questão, vou anotar os dados, tá certo? Então tá aqui os dados, tá? A melhor tática, se você achar bacana, seguir a minha tática aí, tá? Mas eu dou aula há muitos anos, é isso. E tenho bastante experiência nessa área. O melhor a se fazer é isso. Eu vou ler a questãozinha, acompanha comigo a leitura, vou anotar os dados bonitinho ali, daí você dá um pause, tenta fazer sozinho. Certo? Depois você tenta fazer, dá uma pensadinha, que é o que você vai ter que fazer na hora da prova, na hora dos vestibulares, na hora do Enem. Você vai ter que fazer isso, tomar decisões por si só. Então, aproveite já para treinar isso aí, porque na hora você vai sentir mais familiar. Na hora de ter que ler sozinho e resolver, você vai sentir mais facilidade. Tá? Se você achar interessante até, dá uma paradinha e você mesmo lê a questão. Tá? Antes de eu ler, anota os dados. É uma ótima estratégia também, aprender a organizar os dados. Né? Muita gente fala, professor, que eu tenho dificuldade de ler o enunciado e entender o que está falando. Então, treine isso aí. Tá? Dá uma paradinha no meu vídeo, tá? Tenta você mesmo anotar os dados, depois acompanha o que eu vou ler, como é que eu anoto, como é que eu vou resolver, tente você resolver. Aproveita e já tira a dúvida na hora. Vamos lá, então? Tá assim, ó, exercício 3, o calor específico. Aliás, deixa eu dar uma dica para você, para não precisar ler duas vezes a questão. Já vou organizar aqui para você o seguinte, quer ver? Ó? Ele vai dar duas informações, não é isso? Tá, ele vai dar uma informação do ferro, né? Do alumínio, vamos colocar assim, né? Ó, do alumínio. Então, tudo que for do alumínio, tá? Questão de organização, ó, tudo que for do alumínio, eu vou chamar de 1. Tá? Alumínio. Tudo que for do ferro, informação do ferro, eu vou chamar de 2. Tá? Daí a gente já vai lendo e organizando a questãozinha, tá certo? E o que for geral eu anoto aqui em cima, certo? Então, vamos lá, o calor específico sensível do alumínio. Bom, o Czinho, né? O Czinho do alumínio, então eu vou chamar de Czinho 1. Tá? Vale 0,2, olha lá, 0,2 calorias por grama por grau Celsius. Enquanto que o calor específico sensível do ferro, que eu vou chamar de 2. Então tá aqui, ó, Czinho 2 vale 0,1 caloria por grama por grau Celsius, tá certo? Desprezando-se qualquer perda, não é isso? Qualquer perda de energia aquece-se de 20 a 100. Então, olha que interessante. Eu vou colocar isso aqui nos dados gerais aqui de cima. Ó. Tá? Ele aqueceu de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius, o que dá para a gente uma variação da temperatura, que é o que nos interessa, não é isso? De 80 graus Celsius. Certo? De 20 para 100, delta teta variação. A gente pode fazer também, né? Final menos inicial. 100 menos 20 vai dar 80 graus Celsius. Um ferro de passar roupas atual, elétrico de alumínio, tá aqui, ó. Tá? O de alumínio e de massa igual a 250. Então, peraí, é a massa do ferro de alumínio, eu vou chamar de M1, tá certo? 250 gramas, tá certo? E um ferro de passar roupa antigo, tá? A carvão de ferro, então é o 2. De massa, que eu vou chamar de M2, 1.500 gramas. 1.500 gramas, tá certo? Ele quer, olha lá, qual a quantidade de energia utilizada para o aquecimento do ferro de passar roupa antigo, certo? Então, a quantidade do antigo, ou seja, o Q2, em relação ao moderno, que é o 1. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Ele quer que a gente compare.
Então, qual é a estratégia? A estratégia é a gente fazer o seguinte: vamos calcular o Q1, tá certo? Do ferro novo, atual, tá? Depois a gente calcula o Q2 do antigo e compara esses caras. Tá? Então, a primeira providência é calcular o Q1. Então, parece também, talvez, eventualmente, puxa, uma questão complicada, mas é simplesmente aplicar duas vezes a formulinha do Kimacete, tá certo? Então, tá aqui, ó. Q1 M1 C1 delta θ, porque eu não chamei de delta θ, porque é igual para os dois, né? Mas veja que a gente tem tudo. Então tá aqui, ó, Q1 é a massa do primeiro, que é 250, tá? Vezes o Czinho, que é 0,2, vezes o delta θ, que é 80. Tá? Se a gente fizer essa continha, isso vai dar 1/4 de 80. Isto aí vai dar 20. Vezes 0,2 dá 4. Isso aqui vai dar 4.000, né? Vai dar bonitinho 4.000, ó. 4.000 calorias. Ah, daí precisa fazer na raça mesmo, né? Precisa fazer na raça mesmo. Isso aqui dá bonito 4.000 calorias. Vamos para o próximo, então? Tá, vamos calcular agora, ó, a quantidade Q2, tá? Do ferro antigo, que era de ferro mesmo, né? Então tá lá, Q2 é M2 C2 delta θ. Então tá lá, Q2, a massa é 1.500, certo? Vezes o Czinho, que é 0,1, vezes o delta θ, que é 80. Tá, a continha é meio chatinha, né? Mas 0,1 vezes 80 dá 8, e 8 vezes 1.500. Aí tem que fazer na raça mesmo. Isso aí vai dar 12.000. Bonito. 12.000 calorias. 12.000 calorias. Tá certo? Então, eu acredito que dá para fazer de cabeça, mas eu vou fazer bonitinho. Tá? Eu vou escrever aqui embaixo das alternativas, eu vou escrever a conclusão. Tá? Então, eu vou puxar só para a gente não ter que mudar de slide. Então, eu vou colocar assim, ó, conclusão. Tá? Qual é a conclusão para encerrar a questão? Tá? Eu acho que não precisa nem fazer grandes continhas. Ó, será que a gente pode fazer direto assim? Ó? O Q1 não era 4.000? 4.000 calorias. Mais o Q2 é 12.000. Tá? Então eu pergunto, quantas vezes o Q2 é maior do que o Q1? Poxa, 4.000 para 12.000, eu vou multiplicar por 3, né? Então, a conclusão é que o Q2 é 3 vezes maior. Se você multiplicar por 3 o Q1, 3 vezes 4.000 vai dar 12.000. Bonitinho, então tá aqui, ó. Tá? Então, conclusão é que o Q2 é 3 vezes maior. E se o Q2 é 3 vezes maior, isto aí vai dar bonito a alternativa C, que eu vou colocar de colorido, porque eu puxei aqui para a esquerda. Então tá aqui assim, né? A alternativa resposta C, tá certo? Resposta C. E aí, pessoal, estão gostando dessa aula? Tá dando uma clareada na teoria, na prática, não é isso? Exercitando as questões? Se você está gostando aí, curta o vídeo, comente também, não deixe de comentar, dê sugestões, que é sempre importante para a gente. Tá? Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, tá? Acione o sininho também para receber novidades, né? Sempre que a gente está colocando aulas, entrevistas, coisas interessantes para vocês em relação a estudos, né? Em relação aos vestibulares, para você não perder e receber em primeira mão. Então, pessoal, vamos para o próximo exercício. Exercício 4, está escrito lá, ó, pessoal, mesmo para peixe de aquário, como peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal de 26 a 28, bem como a sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na medida desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato, por exemplo, para um aquário de 50 litros. Opa! Isso nos interessa. Tá? Então, vamos aqui, ó, dados. Então tá aqui, turma, 50 litros, tá certo? 50 litros equivale a uma massa de água de 50 quilogramas. Tá? 50 quilogramas. Professor, que era preciso saber isso. Ele dá lá embaixo, viu? Eu estou circundando aqui no texto, ele fala, né? Mais para frente, que a densidade da água é 1. É 1 quilograma por litro. 50 quilogramas, 50 litros, 1 para 1. Então vamos lá, né? Já sei a massa. Pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts. Isto para a gente é a potência. Ah, professor, mas ele não fala que é a potência, né? Eu sou obrigado a saber? Sim, porque é watts, né? Eu falei no comecinho da teoria, é isso?
Watts é a potência, 50 watts de potência, otimizado. Lembrando que, falei no comecinho da aula, na retomada da teoria, watt é a mesma coisa que joule por segundo. Tá? Precisa tomar cuidado com a unidade direitinho aí. Otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Esta taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa do aquário é mantida pelas estufas. Utilize para o calor específico. O Czinho da água. Vou colocar aqui na frente, para não ficar muito baixo na telinha, para não atrapalhar a sua visão aí, né? O Czinho da água, ele fala que vale 4. Olha que interessante, 4 quilojoule por quilograma por Kelvin. Bom, deixa lá, depois a gente pensa nisso, né? Densidade da água vale 1, não é isso? Mas a gente já usou. Se o sistema de aquecimento for desligado durante uma hora, o delta T, não é isso? Uma hora. Qual o valor mais próximo da redução da temperatura? Bom, redução da temperatura para a gente é o delta teta. Deixa eu anotar aqui, tá? Delta teta, a variação da temperatura. Vamos lá, então? Então, calma, tá? O que nós vamos fazer? Antes de sair, né, fazendo a resolução da questão, que eu vou escrever aqui, resolução. Deixa eu dar uma olhadinha nas unidades. Cuidado aí na sua provinha, no seu colégio, né, no vestibular, no Enem aí. Cuidado com as unidades. Então, vou dar uma passadinha. Vamos fazer um pente fino nas unidades aqui. Um minutinho só. Está aqui, Deixa eu colocar ali vermelhinho para chamar a atenção. Então, veja, vamos pensar, Primeiro, quilojoule por quilograma, não é isso? Quilojoule por quilograma, olha. Eu achava melhor, porque, veja, a potência não está em watts, e watt é joule por segundo. Seria melhor a gente fazer algo parecido com o que a gente fez na questãozinha anterior, que é tirar o quilojoule com quilograma, fica joule por grama. Certo? Então, vamos mudar aqui, então fica bonitinho, 4 joules por grama, tá certo? 4 joules por grama. Professor, tirar, mas a massa está em quilograma. Não tem problema, tá? A gente passa para gramas, tá? Vamos fazer lá? Então, deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Opa, deixa eu puxar aqui um pouquinho a massa para poder caber bonitinho, Tá? Então, tá aqui, Vou até deixar de vermelhinho mesmo, 50 litros são 50 quilogramas, né? 50 quilogramas, que corresponde a uma massa de 50 mil gramas. Né? Quilo é 1.000, 50 quilograma são 50 mil gramas. Tá, agora tá bonitinho, o Czinho tá em joule por grama, tá legal, a potência tá em joule por segundo, mas dois detalhezinhos, olha que interessante, né? Ele deixa o Czinho em Kelvin, né? Vamos deixar em Kelvin? Vamos deixar em Kelvin, né? Vamos deixar em Kelvin por enquanto aí. Mas veja que a potência está em 50 watts, que é joule por segundo. Então o tempo não pode estar em segundos. Tá? Então o que a gente vai fazer com esse tempo que está em horas? Desculpa, eu falei segundo. Acho que ele vai ter falado hora, mas tudo bem, né? Então lá, veja. Acho que eu vou falar de novo aí, mas estava certo também, tudo sem problemas. A potência está em 50 watts, que é 50 joules por segundo. Então o tempo precisa estar em segundos. Não pode deixar em horas. Então, olha o que eu vou fazer. Uma hora eu vou multiplicar por 60, porque cada minuto são 60 segundinhos. Desculpa, cada hora são 60 minutos. E ainda multiplicar por 60, porque cada minuto são 60 segundos. Mas não precisa fazer essa continha. Deixa assim, tá? Deixa do jeitinho que tá aí, tá? Não precisa se preocupar. Deixa 60 vezes 60, não tem problema, tá certo? E deixa por enquanto, né? Vamos voltar ali no Czinho, em Kelvin também, tá? Deixa em Kelvin, não tem problema. Vamos lá, então? Então tá aqui, olha o que eu vou fazer. A formulinha da potência, né? Aqui assim, potência é calor pelo delta-teta, ou melhor, pelo delta-t, certo? E a formulinha do calor que vai, né? Calor pelo delta-t, a formulinha do calor é mc delta-teta. Então tá aqui, mc delta-teta. Então, olha que interessante o que eu vou fazer. Olha, eu vou juntar essas duas formulinhas em uma só. Professor Tiago, por que você não faz separadamente? Então, separadamente é uma boa, didaticamente é bacaninha, né? A gente fazer separadamente. Mas em termos matemáticos, é mais interessante a gente jogar numa formulinha só. Então, tá aqui, tá? Jogar numa formulinha só. Porque daí as continhas, elas podem se, né? A divisão, né? Zeros a gente pode cancelar. Então a matemática fica mais fácil. Tá, mas se você não gostar disso, lá no professor Tiago, prefiro fazer as fórmulas separadamente. Pode ser. Tá? As primeiras você usa a fórmula da potência, calcula o calor.
tá? Com o calor, você joga no Quimacete, calcula o delta teta, não tem problema. Mas eu preciso te ensinar um jeitinho mais interessante, mais ágil de resolver, né? De facilitar as continhas da matemática. Então tá aqui, ó. A potência vale 50, tá certo? A massa vale 50 mil, não é isso? 50 mil. Que mais? O Czinho é 4. O delta θ é a pergunta da questão. Tá? E o delta T é 1 vezes 60 vezes 60. Tá certo? Vamos lá? Então, opa, deixa eu puxar para cá, ó. Outro, mas então, antes de sair fazendo as continhas, vamos ver o que dá para simplificar, né? Ó. O que que dá para a gente simplificar? Olha, dá para tirar dois zerinhos daqui, ó. Tá? Dois zerinhos de cima com dois zerinhos de baixo. Dá para a gente poder tirar ainda, olha que interessante, né? Mas se você não quiser, não precisa fazer, não. Tá? Mas eu acho muito bacana, porque a questão foi feita para isso. Aliás, eu juntei as duas formulinhas para isso, né? Tirar os dois zerinhos aqui, ó. Tá? Zerinho com zerinho. E daí agora, né? Vamos com calma. Daria para simplificar mais coisas? Daria, mas vamos com calma. Tá? Ó, senão a gente se atrapalha na continha, ó. Então tá aqui, deixa eu puxar um pouquinho para a esquerda, ó. Então, o delta θ, o que que eu vou fazer? Deixa ali o 5, tá? Esse 5 aqui, ó, que sobrou tá aqui, ó. Certo? E o 6 que está dividindo, e o outro 6 que estão dividindo, eles passam multiplicando. Certo? Quem está dividindo passa multiplicando. Então fica 5. Opa, deixa eu puxar um pouquinho mais para o canto aqui, ó. 5 vezes 6 vezes 6. Tá certo? E aqui em cima ali, ó, o 50 que está multiplicando vai passar dividindo. Tá aqui, ó, 50, tá certo? E o 4 que está multiplicando vai passar dividindo também. Tá certo? Note que, olha que interessante, né? Ó, o que que dá para a gente dividir ainda? Ó, dá para simplificar, ó. 50 de baixo, ó, com 5 de cima, fica bonitinho 10. Mas note que é só matemática, viu? Tá? Eu estou fazendo um jeitinho bacaninha, simplificando para as continhas darem menos trabalho, mas se você não quiser, não precisa fazer isso. Tá? Vai levando, faz no final as continhas, né? A matemática toda aí, faça do jeitinho que você achar mais legal. Então, ó, fazendo a continha, olha que interessante aqui, né? Ó, o que que sobrou? Ficou assim, ó, delta θ em cima da 36, né? Isso, 36. E embaixo vai dar 40. Embaixo vai dar 40, não é isso? Vamos colocar assim, ó. Então lá, continua a continha. 6 vezes 6 dá 36, tá certo? 36. Bom, vamos fazer de cabeça direto aqui, ó, tá? Para ficar bonitinho no espaço. Em cima vai ficar 36. Embaixo ficou 10 vezes 4. 10 vezes 4 dá 40, não é isso? 36 por 40 vai dar bonito 0,9. 0,9 Kelvin. Professor Futiela, como é que você sabe que é Kelvin? Eu sei que é Kelvin porque o Czinho tá lá, né? Ó, tá? O Czinho da água está em joule por grama por Kelvin. Por Kelvin. Então a resposta da Kelvin. Professor Futiela, mas ele quer a resposta em graus Celsius? Meu Deus, hein? E agora, turma? Como é que eu vou passar Kelvin para Celsius? Ah, meu Deus, vai dar um baita trabalho. Não vai, não. Tá? Não vai, não. Vou até chamar a sua atenção, tá? Aqui eu vou colocar de vermelhinho, ó. Quanto é que equivale a 0,9 Kelvin em Celsius? 0,9 graus Celsius. Tá? A resposta é a mesma, alternativa C. Professor Fiera, você está dizendo que a temperatura é igual? Não, não, turma, é a variação. A variação da temperatura. Se você tem dúvida nisso, você precisa retomar um pouquinho aquela aulinha de escalas termométricas, são algumas aulinhas anteriores a essa. Tá? No meu canal tem uma aula aí. Tá? Uma das últimas que eu deixei aí. Se você quiser, assista aí. Eu explico direitinho. Chama escalas termométricas. Tá? Uma variação, não é temperatura, variação. A gente está falando de variação. A variação da temperatura em Kelvin é a mesma variação da temperatura em Celsius. Então, o 0,9 Kelvin equivale a 0,9 Celsius. Não precisa fazer conta nenhuma. Professor, então por que ele colocou? Só para testar a gente. O que é interessante, porque às vezes, ó, no vestibular, Enem, nas provinhas aí, às vezes não tem uma questão de escalas termométricas. Ele faz uma dessa aí, coloca na unidade do Czinho, então ele avalia se a gente domina duas matérias, né? A calorimetria e a parte de escalas termométricas, tá certo? Mas vou falar de novo, se você tem dúvida disso aí, não lembra direitinho, volte aí no meu canal, tem uma aula sobre escalas termométricas, assista novamente que eu demonstro por que são iguais aí, tá certo? Vamos lá então? Então vamos para a quinta questão. Olha lá, questãozinha da VUNESP adaptada, não é isso? O gráfico mostra o aumento da temperatura de 80 gramas. Deixa o gráfico daqui a pouquinho dar uma olhadinha, né? Ó.
de 80 gramas de água. Opa, lá, vou fazer aquele esqueminha, né? De novo, vou anotar os dados, vou resolver a questão, mas não esqueça aí, se você achar interessante, pare o vídeo, tente você mesmo anotar os dados, tente você mesmo resolver a questãozinha, daí você vai lá depois, aperta o play, veja o que eu fiz, vê se você acertou, se você fez diferente, tal, ou se você errou, onde você errou. Essa é a melhor tática, é disparado. Aproveite isso aí. Vamos lá? Então, o gráfico mostra a variação da temperatura de 80 gramas de água. Então, tá aqui, ó. A massa de água tá 80 gramas, tá certo? Em função do tempo enquanto recebe calor de uma fonte térmica, de um aquecedor, não é isso? Sabendo que o calor específico sensível, tá aqui, ó. Czinho da água é 1 caloria por grau Celsius, certo? E que todo o calor cedido pela fonte térmica foi absorvido pela água, a potência desta fonte térmica, então tá lá, a perguntinha é quanto vale a potência, né? Isso em watts, hein, ó, em watts, certo? É igual a, então a pergunta é a potência, adote que 1 caloria vale 4 joules. Opa, pessoal, presta atenção, por gentileza, aqui, ó, dá uma olhadinha, olha o que nós vamos fazer já para facilitar a nossa questão, ó. Ele não disse que o calor específico da água vale 1 caloria por grau Celsius. Mas espera aí, ele não está dizendo que 1 caloria vale 4 joules? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou transformar o Czinho da água em 4 joules já. Professor, você pode fazer isso? Pode e deve, né? Tá, pode e deve. 1 caloria vale 4 joules, então tá aqui, ó. O Czinho da água é 4 joules por grau Celsius. Certo? Vamos lá. Além do texto, o que a gente tem? Nós temos o gráfico. Então, vamos ver o que nós tiramos de informação do gráfico. Tá aqui, ó. O que eu tirei informação do gráfico? No eixo Y, no eixo Y, a temperatura vai de 10 para 70. Então, se vai de 10 para 70, a variação da temperatura é de 60. Correto aí? De 10 para 70, subiu 60 graus Celsius. Certo? Então, está no gráfico. E olha o que eu tiro do eixo X. Do eixo X, eu tiro o ΔT, o tempo, que vale 8 minutos, que é o que está no gráfico. Então, é muito comum, fique atento nas questõezinhas, tá? Questões de potência e tudo mais aí, ou mesmo de calorimetria, dar as informações, ao invés de colocar no texto, colocar em um gráfico. É clássico esse tipo de questão. Então tá lá, o ΔT dá 8 minutos, mas, pessoal, preste atenção, por gentileza, eu chamei atenção lá no comecinho da aula, desta aula mesmo aqui, da teoria das unidades. Olha, veja, ele quer saber a resposta em watts. Tá aqui, ó, vou pôr de vermelhinho no texto, ó, em watts. Peraí, e watt, lá na teoria eu falei para vocês que watt é a mesma coisa que joule por segundo. E se watt é a mesma coisa que joule por segundo, eu não posso deixar o tempo em minutos. Tá? Então, ele deu o gráfico em minutos, mas eu não posso deixar. Eu vou multiplicar por 60 para passar para segundos, porque cada minuto são 60 segundinhos, correto? Mas deixa assim, viu? Ó, tá? Na outra questão eu já fiz isso, né? Não perca tempo fazendo essa continha. Tá? Não perca tempo. Então, agora uma dica que não é nem de física, agora uma dica da matemática. Tá? O que eu vou fazer? Vou fazer igual à questão anterior. Eu vou juntar as duas formulinhas, tá aqui a resolução. Tá? Eu vou juntar a formulinha da potência, que é calor pelo ΔT. Eu vou juntar com a formulinha do que macete, tá? MC delta teta. Tá? Vou juntar as duas em uma formulinha só. Então tá aqui, ó, potência é MC delta teta, tá? Pelo ΔT. Vou dizer de novo. Fazer a formulinha separada didaticamente pode ser mais interessante, mas em termos matemáticos de continha, é melhor juntar tudo numa só. Tá? Então tá lá, potência é a pergunta da questão, não é isso? Potência é a pergunta da questão. A massa, ele falou que vale 80. O Czinho da água é 4, né? 4. O delta teta é 60, certo? Delta teta é 60. E o delta T é 8 vezes 60. Tá lá, eu falei, ó, não perca tempo fazendo a continha 8 vezes 60, tá certo? Por que não? Porque olha que interessante, a grande parte das questões de vestibulares, Enem, de provas aí do seu colégio eventualmente, elas são organizadas os valores para facilitar a nossa vida. Olha que interessante aqui, ó. 60 do delta teta com 60 do tempo vai embora. Então eu nem perdi tempo fazendo a continha lá do 8 vezes 60, tá? Porque foi embora. Então olha que interessante. O que mais que a gente pode simplificar aqui? Quer ver? Ó, deixa eu colocar de outra cor. Vamos pôr de verdinho para chamar a sua atenção. Ó. 60 foi embora com 60.
O 80, olha que interessante, ó, o 80 por 8 fica 10 bonitinho assim, né, ó. Fica 10. Então, embaixo foi todo mundo embora, tá? Foi todo mundo embora, embaixo ficou só um, é isso? Embaixo ficou só um, e em cima o que que deu aí? O que que sobrou em cima? Ficou 10 vezes 4, né? Ficou 10 vezes 4. Então, a potência vai dar 10 vezes 4, que dá 40. Tá? 40 watts, o que nos remete à alternativa beribola. Beribola, né? Vamos lá, pessoal. Então vamos para o exercício 6. Essa questão é muito importante, questãozinha clássica, fundamental. Tá? O que que eu fiz? Tá? Eu fiz aqui uma questão adaptada, peguei o mesmo gráfico da questão anterior, só que eu coloquei para vocês aqui para a gente trabalhar com capacidade térmica, que é muito comum acontecer isso aí em provas do Enem, vestibulares, até mesmo provas do seu colégio. Os caras brincaram com essa coisa da potência com a capacidade térmica de um corpo. Então foi isso que eu fiz. Tá? Preste atenção. Professor Tiago, como é que eu vou lidar com isso? Capacidade térmica, potência, não é fácil. Só prestar atenção, é questão de organização. Vamos lá, então. O gráfico abaixo mostra o aumento da temperatura de um corpo em função do tempo. Depois a gente dá uma olhadinha no gráfico, né? Enquanto recebe o calor, calor de uma fonte térmica, sabendo que todo o calor cedido pela fonte térmica de 100 watts de potência, opa, tá aqui, ó. Potência 100 watts. Lembrando que watt é joule por segundo, joule por segundo. Certo? De potência foi absorvida pelo corpo, podemos dizer que é a capacidade térmica, então lá, né? A capacidade térmica é o Czão, não é isso? Czão, capacidade térmica em joules por grau Celsius. Nesse corpo é igual a, vamos lá então? Turma, o que que eu posso tirar desse gráfico? O que que eu posso tirar desse gráfico? Tá aqui, ó. Tá igualzinho à questão anterior. Tá o mesmo gráfico, lógico, né? A variação da temperatura de 10 para 70 dá 60 graus Celsius. Isso do eixo Y, do eixo X. Eu tiro que o ΔT é 8 minutinhos. Tá? Eu vou multiplicar por 60 para passar para segundos. Professor Fiela, por que que você está passando o tempo para segundos? A mesma coisa da questão anterior. Tá? A mesma coisa, eu estou passando para segundos porque a potência está em watts, que é joule por segundo. Tá? Então deixa aí 8 vezes 60 e vou falar a mesma coisa da questão anterior. Não perca tempo fazendo essa continha, 8 vezes 60, deixa assim, tá? A gente vai juntar as formulinhas e na hora de fazer a matemática toda das continhas, isso vai ser mais fácil, confia aí, tá certo? Vamos lá então, pessoal, questão clássica super importante. Lembrando, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, curta aí o vídeo, tá? Faça comentários, dê sugestões para a gente saber, né? Fazer um canal que seja mais parecido com a sua cara, customizado, para poder ajudar você nos seus estudos, a entrar na faculdade, conseguir a vaga na universidade, no curso dos seus sonhos, ou mesmo ajudar nas provinhas do seu colégio, tá certo? Então, acione o sininho também para receber as novidades, vídeos, né? Com essas dicas, como essa aula de calorimetria. E vamos lá para a resolução agora, turma. Ó, tá aqui, ó. Que eu vou fazer? Ó, eu vou resolver a questão do jeito que a gente estava fazendo nas questões anteriores. Ó. Eu vou juntar a formulinha da potência, nesse que é calor pelo ΔT, com a formulinha do Quimacete. Formulinha do Quimacete, tá certo? Então tá aqui, ó. Então fica lá, potência é MC delta teta, mas se você quiser fazer as continhas separadamente, formulinha daqui, formulinha dali, não é isso? Fica à vontade também, não tem problema, mas eu acho mais bacana juntar e a nossa ideia é sempre ensinar você algo mais interessante que possa te ajudar, não é isso? Então tá aqui, ó, MC delta teta pelo delta T. Professor Tiela, mas ele não deu M, ele não deu C. Ah, então preste atenção. Olha o que eu vou fazer agora que vai salvar a gente. Ó, olha que interessante, ó. MC, ó. Esse produto MC, lá no comecinho da aula eu falei isso aí, né? Na teoria. Este produto MC é a capacidade térmica, que é a pergunta da questão. Tá? Essa é a pergunta da questão. Então, olha o que que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Eu vou transformar, antes de substituir os valores, eu vou substituir aqui, ó. Fica P igual a Czão, delta teta, pelo delta T. Eu sempre brinco com meus alunos, né? Nos cursos que eu dou, eu sempre brinco. Professor Tiela, puxa vida, hein? Se isso caísse na minha prova, no Enem, nos vestibulares, eu não teria ideia de fazer isso que você fez. Não, por isso que a gente está ensinando, né? Por isso que a gente está ensinando, tá? Porque se cair, falou, opa, isso aí o Futiela fez, né? Tá? Daí já não é novidade. Então agora sim, vamos substituir, ó, a potência da 100, tá? A potência da 100. Mas vamos fazer em frente ali, né? Ó, vamos fazer para cá, ó. A potência da 100. Tá? A capacidade térmica é a pergunta da questão.
o ΔT vale 60, certo? Dividido pelo ΔT, que é 8 vezes 60. Tá lá, novamente falei, não perca tempo fazendo as continhas, porque em geral as continhas são feitas para nos ajudar, não é isso? Então tá aqui, ó, 60 com 60 vai embora, então acabou, porque é só agora passar aquele 8 que está dividindo, passa multiplicando, né? Então, fazer aqui embaixo, ó, capacidade térmica é 8 que está dividindo, passa multiplicando, 8 vezes 100, o que vai dar uma capacidade térmica de 800, tá em joule por grau Celsius, a gente trabalhou em joule, exatamente, né? Joule bonitinho por grau Celsius. Alternativa correta, letra E. Tá certo? Bom, pessoal, com isso a gente encerra essa aula de calorimetria. Espero ter sanado suas dúvidas em relação à teoria, em relação à prática, como é que a gente aplica as formulinhas, né, nas questões clássicas, aquelas questões que dão uma luz. Você fala, puxa vida, agora entendi finalmente essa matéria. Tá certo? Pessoal, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela atenção. Tá? Siga a gente aqui no canal, muito mais novidades, vídeos interessantes, entrevista, tudo, né? Sempre falo isso aí, tudo para que ajude você a conquistar a tão sonhada vaga na faculdade, na universidade, tá certo? No curso dos sonhos, em relação ao projeto de vida, o que a gente faz para decidir? Muita gente fala, professor Futiela, estou estudando, né? Mas eu não sei ainda que carreira eu vou prestar. Então, esse canal foi feito para isso, tá? Para ajudar vocês em relação ao projeto de vida, né? Estratégias de estudo para inteligência emocional, para que você se dê bem no Enem, nos vestibulares, tá certo? Nas provas do seu colégio, tudo para que possa ajudar você, tá certo? Pessoal, não se esqueça de se inscrever no meu. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, faça comentários, tá certo? Dê sugestões, que sempre ajuda a gente a fazer um canal cada vez mais com a sua cara, para que possa ajudar você a conquistar a tão sonhada vaga na universidade, tá certo? E que você tenha um futuro brilhante, tá certo? Sempre falo isso no final dos vídeos, tá? Sempre falo isso nas minhas aulas também. Confie sempre em você, ótimas provas e um grande abraço, até mais.